nos fortifique para que a gente dê fruto e ajude outros. E outros ajudem outros. Para que um dia, na grande festa no céu, nós estejamos lá, Pai, chorando de alegria e dizendo: eu estava lá naquele coreto, eu estava lá ouvindo, e lá eu criei, e lá eu me reconciliei com Cristo, lá eu conheci Jesus. Não por esses homens, não por esse grupo, mas para que a glória do Senhor seja manifesta, Ele nos usa. Então, papai, nos use, Pai. Que daqui saiam outras ferramentas, que daqui saiam outras pontes, Senhor. Capacite os seus filhos, capacite os seus amigos, Pai. Nos capacite, Pai. Porque o mundo quer nos tragar, o inimigo está ao nosso derredor, querendo nos destruir, Pai. Ele não nos ama, só o Senhor nos ama. Nos ama ao ponto de dar o seu filho, de dar a sua própria vida. E o sangue santo ser derramado para que a gente tenha reconciliação, uma nova aliança contigo, Jesus. Que Deus é esse que quer relacionamento conosco? Que Deus é esse que quer me ouvir, quer ouvir os meus problemas, quer resolver os meus problemas? E uma hora Ele já resolveu, que é a minha salvação. E um dia nós viveremos eternamente com Ele. Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado, Pai, por a gente poder falar da Tua verdade. Muito obrigado, Jesus, é um privilégio, Pai. Nós nos sentimos privilegiados de ouvir a Tua voz. E, Senhor, pela ousadia da minha oração, agora eu te peço, Senhor, que a gente viva os milagres, Pai. Que a gente veja prodígios nesse lugar, Senhor. Que paralíticos andem, que surdos ouçam, Pai. Que cegos enxerguem, para a honra e glória do Teu nome, não por nós. O poder não é nosso, mas é do Espírito Santo de Deus, Pai. Que raize sobre esse lugar os Teus milagres. Derrama sobre nós, Senhor, um avivamento, para que a gente seja tudo em Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor, és fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Pastor Pedro, chega aqui. Antes de começar, eu queria fazer uma oração. Eu queria que você aí no seu lugar, na sua fé, naquilo que você acredita, e eu creio que se você veio aqui, você está buscando algo. Sim ou sim? Sim. E espero que não seja esse alimento, porque esse alimento é algo que Deus mandou a gente fazer, mas o principal desse nosso encontro aqui não é isso. Eu sei que para muitos esse alimento é importante e ele vai permanecer aqui até quando Deus definir que a gente tenha que manter ou que a gente tenha que mudar o formato. E a gente tem como grupo andado especificamente em cima daquilo que Deus mandou fazer. Nem para a esquerda, nem para a direita. Exatamente em cima daquilo que o Senhor mandou fazer. E esse é o motivo para que todos nós estejamos alegres. Porque não foi por iniciativa humana nenhuma que nós viemos para essa praça. Foi escutando a voz do Espírito Santo de Deus, onde ele foi claro. Temer, pegue o seu estudo bíblico e leve para a rua. Porque tem filhos meus que precisam ouvir o que vocês estão falando aqui e não tem como entrar naquela sala.
que a gente tinha um momento, muitos de vocês sabem, de estudar a Bíblia num grupo de amigos dentro de uma sala na minha empresa, lá em Pinda. E foi dessa forma que tudo isso nasceu, por estrita obediência ao que Deus mandou fazer. Não existe mérito nenhum em nenhum de nós aqui humanos. Não foi nossa iniciativa estar aqui. Nós estamos aqui em obediência. E não é de hoje que muitos de nós reparamos que quanto mais a gente se envolve na obra do reino de Deus, para fazer aquilo que Deus mandou fazer, que o inimigo se levanta em outras áreas das nossas vidas para tentar impedir que a gente permaneça engajado nisso que Deus mandou fazer. Só que o inimigo pode ser astuto como for, ele não manda em nós, porque nós somos submissos, nós estamos debaixo da vontade do Criador e não do diabo. Então eu queria que você, no seu lugar, se você acha que esse movimento que a gente faz aqui é importante, você estendesse a mão para cá. E eu quero orar hoje especificamente pela vida do pastor Pedro, mas eu queria que você, com as suas mãos levantadas, intercedesse por nós. Eu creio fortemente que o Espírito Santo de Deus está aqui e existe um poder sobrenatural na oração. Eu creio e espero que depois de ouvir durante esses meses todos aqui, você também tenha passado a crer. Amém? Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, pela firme convicção da nossa fé. Eu te agradeço, Senhor, pela vida do pastor Pedro. E eu quero aproveitar esse momento que estamos entre irmãos que comungam na mesma fé, para te pedir, Senhor, pela vida desse homem de Deus. Que o Senhor o revista com o seu sangue precioso. Que o Senhor afaste dele, Pai, toda a oposição, todo levante do inimigo. Senhor, o Senhor é poderoso para tirar apenas ao abrir a sua boca qualquer coisa que esteja querendo impedir o objetivo principal que o Senhor tem para todos nós, que é cumprir o seu ID, meu Pai. Foi o Senhor que mandou a gente ir pelas nações, pregar o Evangelho a toda criatura. E nós estamos debaixo de uma ordem que o Senhor nos deu, com a firme convicção da nossa fé, que não tem nenhuma potestade, nenhum inimigo, não existe nada, nenhum levante do inferno capaz de parar aquilo que o Senhor quer fazer. Então, na pessoa do pastor Pedro, eu te peço proteção, livramento, bênção sem fim, meu Pai. Que o Senhor derrame sobre a vida do pastor Pedro e de cada um desse grupo o seu poder. Aleluia. Que o Senhor manifeste toda a sua glória através de nossas vidas. Onde nossos pés pisarem, onde firmarmos as plantas dos nossos pés, que a sua palavra seja edificada. E onde as nossas mãos abençoarem, as pessoas sejam curadas para a honra e glória do seu nome. Que o Senhor nessa data utilize essa data como um marco, meu Pai, para começar a fase de sinais e maravilhas. Senhor Jesus, eu creio porque eu já vi. E se eu já vi, já aconteceu, porque foi o Senhor que mostrou. Então que o Senhor faça isso, meu Pai. E a face de todos nós, mas em especial do pastor Pedro. Qualquer coisa que possa fazer mal, qualquer coisa que possa tirar a paz, nós somos firmes na sua palavra. Em Filipenses 4:6, diz que os nossos corações se encherão, meu Pai, dessa paz que excede todo entendimento. Porque o Senhor prometeu estar conosco até a consumação do mundo. Senhor, muito obrigado. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu não
sei se está dando para ouvir aí. Eu estou meio rouco também, então se quiser chegar mais para cá. No final de semana, presta atenção que é importante. A minha palavra é bem breve. No final de semana eu estava refletindo o que eu ia trazer para vocês aqui. E eu entendo que foi o Espírito que me levou a querer falar com vocês sobre os 12 apóstolos de Jesus. Porque muitos de nós, e assim foi na minha caminhada, não sei com vocês, a gente ouve muito sobre os 12 apóstolos, mas muitos de nós, e assim era comigo, sequer conhecia a história dos 12 apóstolos. Aquelas pessoas que foram os primeiros chamados por Jesus para andar com Ele nas cidades pregando o Evangelho. E foram essas pessoas que registraram os passos desses 3 anos de ministério de Jesus. Então eu queria pegar agora uma sequência nessas semanas que vão acontecer de hoje para frente, para a gente falar um pouquinho de cada um dos apóstolos. Todos têm a sua importância do ponto de vista do contexto da Bíblia. E eu queria começar falando quem eram os 12 apóstolos. Presta atenção quem não sabe. Simão Pedro e seu irmão André, Tiago e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago, o filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelota e Judas Iscariote. A grande maioria sabe quem é Judas, não é verdade? Por quê? Porque ele cometeu um erro terrível, a gente vai falar dele no momento oportuno. Mas hoje eu queria falar sobre Simão Pedro. E só para contextualizar, para vocês entenderem, discípulo, do ponto de vista do significado da palavra, significa aquele que aprende. Então, eles caminhando com Jesus, eles foram fazendo discípulos, porque eles foram ensinando a palavra de Deus para aquelas pessoas nas cidades. Dá para entender isso? Apóstolo é aquele que é enviado. Então eles foram enviados por Jesus nas cidades para ganhar discípulos, fazer discípulos. De acordo com o sacerdote, os apóstolos necessariamente são discípulos. E por quê? É impossível eu querer ensinar algo que eu não aprendi. Dá para entender isso? Reage aí para eu saber que está ouvindo. Amém? Me ajuda aqui. Mas nem todos os discípulos são reconhecidos como apóstolos. Dá para entender isso? Eu não vou entrar no mérito aqui se o cara recebeu essa unção de apóstolo, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que muitos sabem sobre Jesus, e essa é a abordagem que eu quero trazer para vocês. Pessoas que já descobriram a verdade, mas não abrem a sua boca. E isso é terrível, porque já falei aqui algumas vezes, as últimas palavras de Jesus depois que ressuscitou, antes de voltar aos céus, foi nos mandando ir pregar o Evangelho. Mateus 28 e 18, se eu não estou enganado. Simão Pedro era conhecido na sua característica pessoal pela sua impulsividade e temperamento sanguíneo. Ele era um cara explosivo. Pedro foi chamado por Jesus e ele era um pescador. E quando Jesus o chama, fala: você a partir de agora é um pescador de almas, de homens. E ele passou por uma grande transformação ao longo da sua caminhada com Cristo. Presta atenção nisso. Ninguém, nem mesmo Jesus, espera que você descobriu a verdade do Evangelho hoje e amanhã você está totalmente transformado. É um processo.
só tem alguém para exigir de você que conheceu a verdade agora, que você seja outra pessoa amanhã, com todas as suas incoerências deixadas de lado. Só quem quer isso é a religião. Por isso que a religião te dá um conjuntinho de normas, coisas que você precisa seguir para ser considerado filho de Deus. Mas com Jesus não é assim. Ele está apenas te chamando para você iniciar uma caminhada junto com Ele. Dá para entender isso? A transformação, assim como aconteceu com Simão Pedro, é ao longo da caminhada. Ele era uma pessoa que era cheio de altos e baixos. Alguém se identifica? Não é assim? É uma luta constante. Todos nós, cada um na sua fraqueza, enfrenta esse tipo de situação. Pedro foi aquele que tentou andar sobre as águas. Quem que lembra dessa passagem? Mas afundou. E por que ele afundou? Ele teve medo. Ele teve medo. E, irmãos, nessa nossa caminhada com Jesus, depois que a gente entendeu o Evangelho de Cristo, a verdade que Ele veio para morrer pelos nossos pecados, nós teremos em vários momentos altos e baixos. Se alguém que caminhava fisicamente com Jesus, estava com Jesus todos os dias, tinha altos e baixos, por que é que a gente acha que na nossa fé nós não teremos altos e baixos? Não é incoerente isso? Não faz sentido. E quando ele duvidou e começou a afundar nas águas, Jesus falou para ele: olhe para mim. Quem lembra? Olhe para mim, não olhe para as circunstâncias. Nós somos chamados sempre todas as vezes que a gente vacila na nossa fé, a gente é chamado para olhar para quem? Para Jesus. E se a gente olha para Jesus, é impossível a gente duvidar. Porque Ele, como Pai amoroso, e a gente nos posicionando como filhos, porque cremos na Sua palavra, entregamos a nossa vida para Ele, sabemos que Ele está no absoluto controle. Sim ou sim? Sim. Se eu fosse contar para vocês todas as situações da minha vida, pessoal e profissional, e que se eu não tivesse com os olhos firmados em Jesus, eu tinha me afundado. Porque a gente tem uma tendência terrível da nossa carne para a incredulidade. A nossa tendência natural é não acreditar que Jesus está no absoluto controle. Mas acredite, se Ele não quisesse, nem aqui você estaria. Dá para entender isso? Se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, é porque Deus quis que você estivesse. Glória a Deus. O próprio Espírito te incomodou para vir aqui. Dá para entender isso? Nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. E por que será que a gente duvida? Aí eu queria trazer um contexto que está relatado em Marcos, capítulo 9, versículo 17. Eu vou ler até o 29. Então tenha paciência, mas preste atenção. É um da multidão respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Presta atenção, que é importante. E muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Dá para falar um amém? Amém. Tudo é possível ao que crer. Falhou, amém. Vamos ler de novo. Amém. Tudo é possível ao que crer. Amém. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse:
Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não pudemos nós expulsar? Os apóstolos, inclusive Pedro, que andavam com Jesus, não conseguiram expulsar aquele demônio que deixava aquele menino surdo e mudo. E Jesus disse-lhes: esta casta de demônio não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E muita gente lê esse versículo e acha que Jesus está falando do demônio do menino. Não. Jesus está falando do demônio dos apóstolos, o demônio da incredulidade. Vocês estão entendendo isso? Amém. Jesus trata a incredulidade como um demônio. É uma força maligna que age na nossa mente. Rafael falou aqui, um dos principais problemas é a nossa mente. A nossa mente tenta nos trazer para esse lugar de incredulidade. E ele fala: esse demônio só pode sair com oração e jejum. Então Jesus está nos convocando para ter momentos de oração e jejum, para lutar contra a nossa incredulidade. Dá para entender isso? Amém. Apóstolo Pedro confessou sua fé, andava com Jesus, e mesmo assim, como previu o próprio Jesus, o negou 3 vezes. Vocês lembram dessa passagem? Quando Pedro fala com ele, fala: ih, Pedro, ainda hoje você ainda me negará 3 vezes. Quantos de nós, meus irmãos, negamos Jesus todos os dias? Principalmente por conta da nossa incredulidade. Porque nós temos muitos desafios todos os dias. Eu não sei vocês, mas eu tenho. E quantas vezes eu duvido que Jesus pode resolver aquela situação? Quantas vezes eu me preocupo de que aquilo não vai dar certo? Quantas vezes eu penso com medo do meu futuro e do futuro da minha família? Quem também é assim aqui? Só eu? Não. Mas deixa eu te contar uma coisa. A fórmula está colocada por Jesus. Esse demônio da incredulidade só sai com oração e jejum. Nós precisamos encontrar esse lugar. Pedro se converteu ao longo do caminho e foi usado por Jesus como apóstolo, separado para pastorear as ovelhas de Cristo. Pedro era um pastor, aprendeu com Jesus, mas nem por isso ele deixou de negá-lo. Nem por isso ele deixou que o demônio da incredulidade reinasse sobre o momento onde ele estava tentando expulsar o demônio. E a caminhada com Jesus, essa reflexão que eu quero trazer para vocês, ela é uma caminhada que não admite que a gente duvide. Se eu vivo ansioso, é porque me falta confiança em Jesus. Se eu vivo depressivo, é porque eu não entendi que Jesus já me perdoou do meu passado. Glória a Deus. Glória a Deus. E se eu estou o tempo todo muito preocupado,
é porque eu ainda não entreguei a minha vida verdadeiramente para Jesus. E não falo aqui de salvação, porque se você já reconheceu Jesus como seu Salvador, você acredita que Ele é Filho de Deus, você já está salvo. Mas até que Ele volte, até que a gente vá se encontrar com Ele, a gente precisa se posicionar como um cristão que crê absolutamente que Jesus está no controle. Então eu não sei, não tenho a mínima ideia do problema que você está passando. Mas se você é de fato um discípulo de Jesus, você precisa crer de todo o coração que Ele está no absoluto controle. Amém? Amém. Pedro desempenhou um papel fundamental na liderança da igreja primitiva. Vocês sabem o que era a igreja primitiva? Os cultos eram assim, igual nós estamos fazendo. As pessoas se sentavam em volta de uma fogueira e falavam sobre o Evangelho. Quando acabavam essas reuniões, elas oravam umas pelas outras. O nosso movimento, o nosso ministério de segunda, ele está voltando por uma ordem de Jesus a esse princípio, a esse início, a igreja primitiva. Ele também escreveu 2 livros ou 2 cartas do Novo Testamento. Pedro era um cara importante para o reino e é importante até hoje para nós. Mas ele não tem nenhuma diferença para nós. Nas suas dores, nas suas incertezas, até na sua incredulidade. Mesmo tendo andado fisicamente com Jesus. Então hoje, eu queria fazer uma convocação para você que entende o que a gente está fazendo aqui, para que você saia desse lugar de incredulidade e entregue de fato a sua vida nas mãos de Deus. Não na sua emoção, mas no seu espírito. É você olhar o cenário da sua vida, está apontando para um abismo, e você fala assim: não vai chegar, porque antes Jesus vai me tirar daqui. Dá para entender isso? Amém. Quem entendeu o que eu falei? Glória a Deus. Então, se você quer, o Renan vai puxar o louvor e você vem aqui na frente, a gente quer orar com você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Pode começar, né? Senhor Jesus, quero te agradecer por mais um dia. Sobe a Pai. voz, sobe a voz. Obrigada, Jesus, por cada coração quebrantado nessa noite, Jesus. Obrigada, Pai, por cada coração que quer conhecer a Ti, que quer uma revelação de filiação, Jesus. Papai, eu profetizo identidade nesse momento, Jesus. Eu profetizo cura em áreas que nós não conseguimos tocar, mas o Senhor conhece cada coração, Jesus. Papai, eu profetizo transformação, que o inimigo não tenha mais voz na vida dessas pessoas. Que nenhum vício, que nada, Jesus, que o inimigo tente colocar no coração deles. Eu profetizo, Jesus, que a tua voz vai ser maior e mais alta que tudo. Que a vida deles vão ser transformadas a partir do momento que eles decidirem entregar a vida deles para Ti, Jesus. Eu te agradeço por tudo, eu te agradeço por essa noite de transformação. Eu te agradeço, Jesus, por ser um Pai tão bom e por entregar, Jesus, Deus, o Teu Filho unigênito para morrer por todos aqueles que querem a salvação, Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Ô, Jesus amado. Senhor, em nome de Jesus, somos eternamente gratos por tudo que o Senhor faz por nós, Deus.
Tu sabe cada vida que está aqui, cada situação. Tu sabe cada coração, Pai. Cada palavra que é ministrada aqui, Pai, ela seja a semente plantada no coração, Pai, para que dê fruta, 30, 60, 100 frutos, Pai. Mas o Senhor sabe que está no coração, na vida de cada pessoa aqui, Pai. Mas nós pedimos, profetizamos a transformação real, a salvação sobre essa vida, Pai. O novo nascimento sobre cada um, Pai. Nós pedimos que todo impedimento, Satanás e o demônio tentar com essas vidas, caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Nós profetizamos a tua paz, o teu amor, Pai, o fruto do Espírito sobre cada vida, Pai, que possa frutificar, que eles sejam árvores frutíferas, Senhor. Abençoe todos nesse propósito, Pai, como a igreja primitiva, todos tinham tudo em comum, que possamos ter tudo em comum. Amém. Nós temos teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada coração. O Senhor sonda cada lacuna da alma dos meus irmãos que aqui estão. E eu quero pedir que o Senhor entre lá onde o homem não pode entrar. Porque se o Senhor entrar onde o homem não pode entrar, o Senhor faz aquilo que ele também não pode fazer. Meu Deus, vai limpando, vai tirando a mágoa, vai tirando o ressentimento, vai tirando o rancor, vai tirando aquilo que não foi plantado por Ti, aquela semente que não foi plantada por Ti, arranca pelo poder do Teu nome. Senhor, dê ordem aos Teus anjos a lutar em favor desta vida. Dê ordem aos Teus anjos a lutar em favor deste homem, desta mulher, deste peregrino ambulante, Senhor, pelo mundo. Meu Deus, tira o vício da bebida, tira o vício da droga, tira o vício, Senhor, do geral. Faz algo novo, faz uma limpeza nesta vida. Tua palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Meu Deus, faça superabundar a sua graça nesse coração. Faça superabundar a tua graça nesta vida. Nós, como igreja, nós declaramos vida nova. Nós declaramos um novo nascimento de Deus na sua vida. Nós declaramos que o Espírito Santo trabalhe em seu favor. Espírito de Deus, entra com ação nesta vida. Espírito de Deus, entra com providência nessa vida. Restaura o que precisa ser restaurado. Transforma o que precisa ser transformado. E que haja luz. E que haja luz neste coração. Para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. Em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Pai querido, Pai amado, de tudo que foi dito, Pai, de toda a verdade que foi proclamada, não por persuasão nossa ou por talento nosso, não. Nós somos limitados, Senhor, mas o Evangelho que nós carregamos, esse é o que transforma. Pai, nós acreditamos no Evangelho de movimento, no Evangelho de ação, a igreja fora da igreja, a igreja que ajuda os necessitados, que leva uma palavra de esperança para aqueles que precisam, que leva pão e água àqueles necessitados, Pai. Nós estamos aqui, Jesus. Pai, assim como Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu caminho contigo. Aleluia. Pai, que seja assim na nossa vida e na vida desses meus amigos, Pai. Que aquele Jesus que eles ouviam falar naquela igreja ou naquela época, é o Jesus que vive dentro deles agora. Que traz restauração, mudança de vida, mudança de mente, transformação, regeneração, Pai. Pai, só o Senhor pode tirar o homem da lama. Só o Senhor pode eliminar os vícios, Jesus. Nossos corações estão abertos, ó Pai, para a Tua obra. Jesus, vem e faz o milagre, Senhor. Rompe com a nossa incredulidade, Pai. Rompe com aquilo que impede o Teu fluir, Jesus. Porque nada pode ficar de pé diante da Tua presença, Pai. Todo mundo vai se dobrar diante de Ti. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nós estamos aqui por obediência, Pai. Restaura a vida dos meus amigos, Jesus, em nome de Jesus. Só o Senhor pode, Pai, mais ninguém, Jesus. Seja tudo em nós e nós seremos tudo em Ti, em nome de Jesus. Sim, ó Deus, com a mesma concordância com os Teus servos, meu Pai. Nós determinamos nessa noite que houve libertação. Não é pelo muito falar, não é pelo muito, meu Deus,
falar palavras. Nós cremos naquilo que nós não vemos. Amém. E nós temos a certeza que hoje houve salvação nesse lugar. Sabemos, meu Pai, que esse trabalho não é em vão. Aqui, meu Pai, tem homens de Deus. Aqui tem mulheres de Deus. Aqui tem frutos, meu Pai, que serão ainda testemunho daquilo que temos plantado neste lugar. Amém. Senhor, entregamos tudo em Tuas mãos. Cada oração, cada pedido. Meu Pai, que cada pessoa que aqui está, Senhor, venha testificar o milagre, venha testificar, meu Deus, a transformação. Te agradecemos, te louvamos e bendizemos o Teu nome. Que possamos crescer cada dia mais para a honra e glória do Teu precioso nome, Jesus. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o Deus.